Sabe aquela visão que muitas pessoas têm, ou pelo menos tinham, de trabalhar até os 60, 65 anos, 70 anos e depois disso se aposentar obtendo uma renda que lhe permita ter uma qualidade de vida bastante alta? Pois é, com o passar do tempo isso foi se tornando cada vez menos possível e hoje no Brasil não passa de ilusão. Se você acredita que o INSS pode ser suficiente para financiar a sua aposentadoria, você está muito enganado e ainda está correndo um grande risco. É justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Bora lá! Fala aí, meus queridos! Se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal, CEO da CRK Finanças e criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima qualidade. E aproveita, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue também, porque por lá eu posto bastante conteúdo para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada, todos os dias. E por lá você pode entrar em contato comigo através do direct também. Então, me segue por lá. Mas, sem mais delongas, bora pro que interessa. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender por que você deve buscar não depender apenas de INSS para se aposentar e o porquê que o INSS está sendo um problema financeiro aqui para os brasileiros. Principalmente tendo em vista de que se você tem menos de 40 anos, é muito pouco provável que você realmente consiga se aposentar e ainda obter uma renda que lhe permita ter uma qualidade de vida na sua aposentadoria. E para te ajudar a entender como tudo isso acontece, eu vou utilizar três fatores principais. O primeiro é a lógica do INSS e como ele funciona. O segundo é a expectativa de vida dos brasileiros. E o terceiro são os gastos públicos. Como que esses três fatores juntos vão corroborando para uma piora na qualidade dos pagamentos do INSS ao longo do tempo. E bom, o INSS ele foi criado lá atrás, onde ele tinha uma premissa bem interessante, em que as pessoas que estavam trabalhando, estavam em idade ativa naquele momento, contribuiriam para a Previdência para financiar não a sua aposentadoria, mas a aposentadoria das pessoas que já estavam aposentadas naquele respectivo momento. Era justamente uma espécie de pirâmide, justamente como essa que você está vendo aí na tela, né? Que é a pirâmide etária do INSS. Então perceba que as pessoas mais jovens estão justamente na base dessa pirâmide e naquela época elas eram majoritariamente as pessoas que viviam aqui no Brasil. Então nós tínhamos uma população muito mais jovem do que idosa. E nessa época a conta acabava fechando. Então nós tínhamos muito mais pessoas contribuindo do que pessoas recebendo aposentadoria. Dessa forma a conta não só fechava, como provavelmente sobrava bastante dinheiro nos cofres da Previdência. Entretanto, com o passar do tempo a expectativa de vida dos brasileiros ela foi aumentando e adicionando-se a isso, as pessoas foram tendo cada vez menos filhos. Diante disso, a pirâmide, que antes na sua base tinha muito mais gente do que no seu topo, começou a ficar num formato mais ou menos como esse que você está vendo aí na tela, onde o meio da pirâmide começou a ganhar cada vez mais relevância. Então nós tivemos cada vez menos pessoas mais jovens e tivemos pessoas mais de meia idade aqui no Brasil. Só que, de acordo com as projeções já feitas, não só pela Previdência, mas pelo IBGE e por vários outros órgãos, a tendência é que no futuro nós tenhamos muito mais pessoas idosas usufruindo da aposentadoria do que pessoas na sua base contribuindo para financiar a Previdência aqui no Brasil. E aí nós vamos ter algo muito parecido como isso que você está vendo aí na sua tela, que é algo próximo de uma pirâmide invertida. E aí vem a pergunta: se você está trabalhando para financiar a aposentadoria daquelas pessoas que já estão aposentadas hoje, e a tendência é que as pessoas tenham cada vez menos filhos e nós tenhamos cada vez menos pessoas jovens contribuindo para a aposentadoria, quem é que vai financiar a sua aposentadoria quando você estiver em idade para se aposentar? É justamente essa a pergunta que fica. E esse é o primeiro ponto que faz o INSS ser um grande ponto de atenção para você, se você pretende se aposentar por ele. O segundo é justamente a expectativa de vida da nossa população, pois, como já mencionado aqui, ela está se tornando cada vez maior. Em 2024, a expectativa de vida de um cidadão brasileiro era de 77,8 anos. E em 2060, a previsão é que a expectativa seja de pelo menos 82 anos aqui no Brasil. E essa é uma média, mas é muito comum que até mesmo nos dias de hoje nós já vejamos pessoas que estão vivendo muito mais do que esses 82. O meu avô, por exemplo, faleceu no fim de 2024 com 92 anos. A irmã dele faleceu alguns anos antes e ela já tinha passado dos 100. Então perceba, não é tão difícil assim de nós conhecermos pessoas que já estão vivendo muito mais do que isso. E com isso, é muito possível que o Brasil atinja essa expectativa de vida dos 82 anos muito antes do previsto. E isso vai representando um percentual cada vez maior das pessoas idosas em relação ao total dos brasileiros.
Em 2010, por exemplo, o índice de pessoas idosas aqui no Brasil, com mais de 65 anos, era de pouco mais de 7% da nossa população de um modo geral. E hoje, em 2026, a população idosa representa mais de 16% da nossa população. E todos esses números vão mostrando o quanto essa conta vai se tornando cada vez mais difícil de fechar. Mas ainda dá para piorar. Olha só. O terceiro ponto daquele tripé que eu mencionei para você anteriormente são os gastos públicos, ou seja, o déficit do INSS, que em 2024 já ultrapassava os 305 bilhões de reais. Isso sem colocar nessa conta os funcionários públicos e os militares. Se nós adicionarmos eles nessa conta, o déficit passa de 400 bilhões. E déficit, só para você ter uma noção, é quando você gasta mais do que você arrecada. Então esses 400 bilhões são gastos que o INSS tem a mais do que ele consegue arrecadar. E isso nós estamos falando de 2024. Imagina daqui a 20, 30, 40 anos, quando você talvez estivesse aposentando. É claro que com relação a essa questão do déficit, nós precisamos entender que o INSS, ou a Previdência aqui do Brasil, ela é financiada pelo nosso governo. Então é muito provável que dentro dos próximos anos o governo vá adotando medidas que façam com que o INSS ele não se extingua totalmente. Embora já tenha dado para perceber que está cada vez mais difícil de sustentá-lo da maneira como ele está. Mas sobre essa questão do INSS ou da Previdência, é importante mencionar que ela é financiada pelo governo. Sendo assim, é muito pouco provável que ela deixe de existir ao longo dos próximos anos, até porque isso seria uma medida muito impopular. E nenhum governante, independentemente do seu viés político, iria querer isso para sua carreira. Mas é claro que da forma como ela está atualmente, ela já está se mostrando insustentável. Já foram feitas reformas anteriores, como aquela que foi feita um pouco antes da pandemia, mas até mesmo a economia que era prevista com ela já foi totalmente gasta dentro mesmo da própria pandemia. Então, ainda assim, mesmo com as reformas, ela já se mostra algo muito difícil de a gente conseguir resolver. Agora imagina você trabalhar a vida toda acreditando que quando chegar na sua aposentadoria você vai ter uma renda que te permita ter uma qualidade de vida e chega lá, os seus planos eles não se confirmam, muito pelo contrário, você descobre que até mesmo depois de se aposentar, você precisa continuar trabalhando para conseguir viver dignamente. É justamente isso que acontece com a grande maioria dos brasileiros e por isso que não é nada incomum nós vermos pessoas entrando em depressão no momento da sua aposentadoria. E quanto mais cedo você se planejar financeiramente, menos você tende a depender do INSS no longo prazo. Mas agora é com você. Se você realmente quiser se planejar para não acontecer nada dessas coisas que eu mencionei aqui anteriormente na sua vida, eu te recomendo a clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e conhecer como funciona o nosso planejamento financeiro aqui na CRK. Dentro dele, uma das coisas que nós temos, um dos pilares que nós temos é justamente o planejamento de aposentadoria. Dessa forma você consegue saber exatamente o que você precisa fazer hoje para não depender do INSS lá quando você tiver 60, 65 ou 70 anos. Você, ao longo do tempo, vai construindo um patrimônio que te permite se aposentar quando você quiser, mesmo que antes dessa data. Tudo depende da sua capacidade de ser disciplinado com o processo que nós vamos montar juntos. E além de ter acesso a um método muito bom, muito robusto e muito completo, você ainda tem acesso a um aplicativo exclusivo que nós oferecemos para os nossos clientes para organização financeira, onde você não precisa ficar registrando em planilhas tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você ganha. O próprio aplicativo já faz isso de maneira automática, integrada com o seu banco, de maneira categorizada. Você sabe exatamente quanto você já gastou com moradia, alimentação, com saúde, gastos pessoais, com lazer e assim sucessivamente. Nós ainda conseguimos controlar as suas dívidas, os seus investimentos e colocar metas dentro desse aplicativo que você pode consultar dentro do seu próprio celular ou até mesmo pelo computador, se você preferir. É tudo muito completo e quem é nosso cliente aqui na CRK tem acesso a tudo isso e muito mais. Clica no link aqui abaixo, conheça o nosso planejamento financeiro, chama alguém da nossa equipe, agenda uma reunião gratuita que nós vamos te mostrar na prática como que nós podemos te ajudar. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aqui, se inscreva, deixa o seu like nesse vídeo e na próxima terça-feira eu volto com outro vídeo de altíssima qualidade para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada sem depender do INSS. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós já temos por aqui. Até o próximo vídeo.